Boa noite a todas e todos. Emerson Freitas. Estamos ao vivo aí para mais essa série de lives especiais, né? Emerson Freitas e amigos. E para essa série de lives que vamos ter, o primeiro amigo que eu convidei foi o Lauro Trindade. Hoje, daqui a pouquinho, meu amigo Lauro Trindade estará conosco aqui, falando sobre as atribuições do Conselho Tutelar, mitos e verdades. Então já vá compartilhando aí para os seus amigos, para o seu colegiado, manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que começou a live do Emerson Freitas e do Lauro Trindade. E lembrando a todos vocês que nós teremos uma série de 4 lives, né? Lives especiais, Emerson Freitas e amigos, né? Nós tivemos... O Luciano não entrou nessa aqui, mas ele também está dentro desse pacote, né? Foi uma live especial que eu tive com o Luciano Betiati semana passada. Um forte abraço para você, Luciano. E nós estaremos em outros projetos juntos aí, se Deus quiser também. Mas esse projeto aqui, lives especiais, Emerson Freitas e amigos, nós teremos hoje o meu amigo Lauro Trindade. Sexta-feira, agora, nós teremos Marcelo Nascimento. Sexta-feira, dia 26/6, Marcelo Nascimento. Eu vou falar com o Marcelo sobre 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que esperar? E vai ser muito legal, ele vai fazer um paralelo, falar um pouco do que tem sido os simpósios, né? Tem sido muito bons, né? Os simpósios que ele tem realizado. E também ele vai realizar aí o simpósio 30 anos do ECA, ele vai estar falando sobre toda essa situação também. Agora, dia 30/6, terça-feira, é com a minha amiga Maduca Lopes. Maduca Lopes estará comigo também. Nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar, o que é e para que serve. Agora, no dia 3/7, eu estarei com meu amigo Reinaldo Balbino. Vai ser uma terça-feira, dia 3/7, o meu amigo Reinaldo Balbino. Nós vamos falar sobre abuso de autoridade e a usurpação no exercício da função pelo Conselho Tutelar, certo? O Reinaldo Balbino ontem esteve, né, com o Luciano Bertiati, uma live muito bacana. Também tivemos a live da Beth Franco, né? Da Beth Franca, muito boa. E também dia 7, estarei numa live especial com a Beth Franca também, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, dá um ok aí, Lauro? Deixa eu ver o Lauro aqui, cadê o Lauro? Já vou colocar o Lauro no ar aqui. Deixa eu achar o Lauro Trindade aqui. Cadê você, Lauro? Dá um ok aí, Lauro, para eu ver você. Lauro? Vamos entrar aí, Lauro. E hoje vai ser muito legal, porque você vai conseguir discernir sobre... Opa, ao Lauro aqui, achei. Sobre muitas questões que o Conselho Tutelar tem realizado, né, tem feito, e insiste em julgar a conta para o Conselho Tutelar. Nós vamos ver o que é verdade e o que é mito. Vamos entrou meu amigo Lauro Trindade. Buenas noches, ¿qué tal? Tudo bem? Bien? Bien? Muy bien, eu estou aqui no Enrolation, do espanhol. Oh, que benção. Lauro, eu fiz uma homenagem para você. Tá vendo essa gravata aqui? Olha bem para essa gravata. Olha bem para essa gravata. Rapaz. Esse aqui é aquele filme, mas é daquele filme Os Cara de Pau. Os irmãos Cara de Pau. Eu ganhei essa gravata aqui do missionário americano. Rapaz, Não, mas aqui é o chapeuzinho e óculos. Tá. Mas o chapéu tem uma história que eu vou depois... não, eu vou falar agora, que o pessoal... Eu uso chapéu normalmente, mas o pessoal fica falando, por que você está usando tanto chapéu ultimamente? Porque o pessoal está acostumado a me ver de cabelo pequeno. Mas por conta da pandemia, eu não estou cortando o cabelo. Então, olha a revelação, o revelamento, varão. Recebe. Olha a situação. Olha a situação.
informação. Mas tranquilo, eu vou deixar meu cabelo crescer para ficar black, rapaz. Valorizar a minha negritude, valorizar aqui, entendeu? A minha raça. E vamos que vamos. É isso aí. Mas você e o Luciano, rapaz, nós estamos com um problema, né, aí de queda de cabelo, né? Mas enquanto a gente tiver cabelo para mostrar, tá bom. Rapaz, quando não tiver mais cabelo, a gente passa a máquina zero e fica tudo certo. E vamos seguindo. Pra você tudo bem. Agora pra mim eu acho que não combina bem não, viu? Mas enfim. Mas isso aí. Ô, Laura, bota aqui, pai. Bota aqui, pai. Oi? Prazer todo meu. Bota aqui, prazerão. Bota, usa aqui, pai. Tá certo. Todo meu querido. É um prazerão tê-lo aqui conosco essa noite, Laura. E uma alegria muito grande você abrir esse... Posso chamar de um evento que nós estamos... Lógico. Nós estamos produzindo, né? E também aqueles que depois aí... mas como que eu vou... Com a sua autorização, depois nós vamos disponibilizar também no meu canal lá do YouTube. Ok? Fica à vontade. Não aí paga nada, só um sorriso. Acompanhar, não é? Aqueles que não conseguirem acompanhar a live de hoje, pode depois estar acompanhando lá também. Tá certo? Perfeito. Mas hoje, nós vamos falar sobre vários temas aqui. As pessoas, todos os dias, os conselheiros, todos os dias, nos nossos grupos de WhatsApp, você tem alguns grupos, eu também tenho alguns grupos, o pessoal fica questionando, fica perguntando, mas isso é do Conselho Tutelar? Isso não é. E nós aqui hoje, nós vamos tentar lucidar essas dúvidas de uma maneira alegre, criativa, e também não vai ficar aquela coisa pesada, né? Como até mesmo o Luciano Vettiati, ele fala, não dá mais para você simplesmente falar que não é a sua atribuição. Ninguém aguenta mais ouvir isso, não é a minha atribuição. Porque, na verdade, se eu sei que não é a minha atribuição, eu tenho que saber de quem é a atribuição. Eu tenho que apontar... Quem compete. Né? Eu tenho que apontar quem compete. Né? Infelizmente... A gente vê várias situações aí que o conselheiro tutelar ele está sendo empurrado várias situações. Mas nós vamos, hoje aqui, de uma maneira bem dinâmica, descobrir o que é mito e o que é verdade sobre a questão das atribuições do conselho tutelar. Podemos começar, então? Ok. Eu vou lançar primeiro, então. Vamos que vamos. Tem muita coisa interessante. Eu já agradeço a todo mundo que já está conosco aqui. Eu gostaria que você seguisse também o Lauro lá no Instagram. É seguir mesmo que fala, né? É seguir. No Instagram é seguir. Siga o Lauro também lá no Instagram. Você também me siga no Instagram, se você ainda não está me seguindo. Também, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal do YouTube, se inscrevesse no canal do Lauro. Depois eu vou ver com mais... Eu vou fazer uma pesquisa maior, mas uma coisa por alto. Sabe uma coisa que eu descobri, Lauro? Que o seu canal é o maior canal em conteúdo dos palestrantes que eu consegui detectar. Nem eu sabia disso, rapaz. Tem número de vídeos, né? Tem números de vídeos. É mesmo? Porque olha assim... Aí, vou olhar no Guinness. E assim, eu digo assim, até falei com o Luciano o concurso, né? Não tem jeito. O Luciano, o canal dele, até brinquei com ele semana passada, que o canal dele... Ele é o Pelé e a gente vem atrás, não dá pra disputar. Ele é o concurso, deixa pra lá. É desse jeito, mas eu tava olhando assim, vendo, procurando alguns amigos, e eu consegui perceber que em números de vídeo, o seu canal, acredito, hoje no Brasil, é o maior, não é? No segmento de conselho tutelar. Uma coisa bacana, nem você sabia disso. Rapaz, eu nem sabia. É para glorificar de pé, igreja. Ô, glória! Nem eu sabia. Então vamos fazer o seguinte. Tô sabendo agora. Se você ainda não é inscrito no canal do Lauro, se inscreva. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu vou pedir, por favor, que você também me ajude, né? Porque nós estamos aí na luta, aí, meu canal é novo, o Lauro já me deu uma impulsionada aí, né? Nós estamos trabalhando aí com alguns vídeos. Mas vamos lá, vamos começar então, vamos sem mais delongas, né? Nós estamos fazendo igual o ratinho, aquele pessoal faz, né? A gente vai arrastando para a audiência subir. A audiência está subindo, vamos lá. Mas vamos lá. Lauro, meu irmão, nós vamos falar então sobre as atribuições do Conselho Tutelar, mitos e verdade.
Então, primeira situação. Que história é essa, Laura? Eu quero que você responda com toda a sinceridade. Que história é essa de conselheiro tutelar sendo obrigado a ir em delegacia, a atender a polícia, quando adolescentes são apreendidos em ato infracional, né, cometendo algum ato infracional? Que coisa é essa? Aí eu vou perguntar para você, isso é mito ou é verdade? Isso é uma grande verdade. Eu gostaria muito que fosse um mito. Antes de mais nada, obrigado, boa noite a todos. Pela segunda vez eu estou aqui compartilhando esse momento com o Emerson, com muito carinho, com muito respeito a cada um de vocês, conselheiros tutelares. Isso é uma grande verdade, porém, eu gostaria que fosse um grande mito, né? De fato, muitos conselheiros tutelares ainda são chamados de forma gentil, só que não, à delegacia de polícia, por conta de um adolescente a quem se atribui o ato infracional. Está lá no artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo é muito claro. Mais claro do que isso, mais claro do que água, é o artigo 107. Porque o artigo 107, tem uma amiga minha, né, a Neia, dia desses ela estava fazendo uma participação na live da Beth Franca. E a Neia falou para mim certa vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lauro, não é difícil de se compreender. Agora, difícil é quando a pessoa não quer entender. Porque se você ler, se você procurar não só a letra crua, a letra fria, mas todo o contexto, você vai entender. E olha o que diz aqui. Eu estou olhando para esse lado porque eu tenho que olhar aqui o estatuto que está aqui no meu notebook. Apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido será incontinente. Primeiro, o que é incontinente? Talvez muitos conselheiros passaram batidos por essa palavra e nunca se perguntaram o que é incontinente. Incontinente é de imediato, ou seja, imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente e a família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Aí a gente tem alguns pontos que precisam ser colocados. Primeiro, esse adolescente, vamos de trás para frente, né? Vamos colocar os pontos mais importantes para livrar o conselheiro tutelar dessa cruz de ir até a delegacia. Bom, a família, esse adolescente tem uma família, ele tem pai, tem mãe, tem alguém que é responsável por ele. Estamos falando de um adolescente que foi apreendido, que não houve uma questão do flagrante delito ou que não haja necessidade dele ser apresentado à autoridade judiciária, ao Ministério Público, um adolescente que não vá, nesse momento, para uma fundação casa, como é em São Paulo, medida socioeducativa e meio fechado, um adolescente que vai ser lavrado lá um boletim de ocorrência ou termo circunstanciado, e naquele momento precisa-se de um adulto. E aquele adulto quem é? Ou sua mãe, ou seu pai, ou seu responsável legal. Ou pessoa por ele indicada. Qualquer pessoa por ele indicada que tenha mais de 18 anos. E aí, o que acontece? O delegado pega o telefone, ele liga para o conselheiro tutelar que está de sobreaviso naquele dia, seja no final de semana ou seja à noite. O que o conselheiro tutelar faz? Prontamente ele pega o carro, onde ele vai, muitas das vezes não existe, muitas vezes dirigir aquele carro, vai chegar lá na delegacia de polícia, ele vai participar daquele momento, daquele boletim de ocorrência, daquele termo circunstanciado, ele vai se responsabilizar pela criança, pelo adolescente, tá? E depois isso vai ter um prosseguimento onde ele estará totalmente arrolado. Então a resposta é uma grande verdade, mas que isso pode ser retirada a partir do momento em que o conselheiro tutelar aprenda a dizer não, como eu sempre digo, fundamentando o seu não. E como é que eu fundamento o meu não? Apontando o artigo 107, por exemplo, onde o artigo 107 vai informar que a responsabilidade não é do conselheiro tutelar. Seria a mesma coisa quando fala para os conselheiros assim, Emerson, olha, o adolescente está aqui, nós temos que conduzi-lo, a polícia militar, conduzi-lo até a delegacia de polícia e nós não podemos relar a mão, como a gente fala em São Paulo, né? Não podemos relar o adolescente. Não podemos... Querido, pode sim. Pode sim. E, entre outras coisas, o artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que o adolescente pode ser conduzido no carro
ele não pode ser conduzido naquele compartimento fechado, lá na parte de trás, que a gente chama de chiqueirinho, lá na minha terra, no Rio de Janeiro. Isso me lembra, como a gente está falando de mitos e verdade, eu falo isso muito nas minhas capacitações, Emerson. Me lembro que uma vez um conselheiro me chamou numa capacitação. Olha, você falou um negócio que eu não concordo de forma alguma. Por que você não concorda? Porque adolescente não pode ser conduzido de forma alguma dentro do carro da polícia, né? Não pode. Mas o carro da polícia ele é todo fechado. Falei, querido, só existe um carro de polícia no mundo que ele é aberto. E é o carro da polícia de Los Angeles, especificamente Beverly Hills, porque lá os caras têm Ferrari, Lamborghini, os caras têm Maserati, e é tudo conversível. O restante, querido, é tudo carro fechado. Não é o compartimento, o carro em si. É o compartimento traseiro, aquela parte traseira lá que fica fechada. E aí, como a gente fez um trato, né, da gente falar alguma coisa, tentar, torna a dizer o que eu falo em todas as lives. A gente tem 1 hora de live no Instagram, não dá para responder a todas as indagações, mas a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Então, você quer falar alguma coisa ou quer que eu já faça a paródia para a gente continuar? Como é que a gente faz? Só complementando aí, Laura, a questão foi muito bem explanado por você aí, mas lembrando que existe também o artigo 231, olha o que diz, fala sobre uma questão para aquela autoridade que deixar de dar o encaminhamento certo. Olha o 231, deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança e adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicado. Inclusive, tem pena para essa autoridade policial, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o negócio é sério, né? Realmente, o negócio é sério. Eu foquei no 107, porque o 107 é o mais conhecido, que fala justamente da questão de quando o conselheiro ele vai obrigatoriamente até a delegacia de polícia, a delegacia, mas a gente tem o 171, a gente tem o 172, o 231, o 178, todos eles correlativos à questão do ato infracional. O importante, como a gente está colocando, é o seguinte, a gente só é levado no bico quando a gente se deixa. Então, assim, se você conhece a lei, se você vai dizer não, sempre fundamenta o seu não. E fundamentar o não é chegar para o delegado e falar, seu delegado, o artigo 107 diz isso, o 171 diz aquilo, o 172 isso, o 178 também, os 231. Tudo é responsabilidade dos senhores. Quanto a nós, faremos aquilo que é a nossa demanda. Tem uma coisa que é muito importante, que eu oriento sempre os conselheiros tutelares. Quando você fala não para o delegado, fundamentando o seu não, você pode ajudar de que forma? Bom, em determinado momento, aquele adolescente, quando criança ou adolescente, passou pelo conselho tutelar, tem alguma informação sobre ele? Endereço, telefone, família? Se tem, aí você contribui, aí você ajuda nesse sentido. Passa para o delegado, né? O delegado vai ficar super mega feliz, só que não, porque ele vai querer que o conselheiro pegue o carro e leve o adolescente para algum lugar. Fala, meus irmãos, você está na igreja. E olha só, não vale a pena. Por uma questão de ética, obviamente, que numa live a gente não pode falar das nossas experiências. Mas eu já passei por situações muito complicadas de pegar adolescente, colocar no carro e levar para algum lugar, e o negócio é sério. Aí, dando prosseguimento, dentro desse contexto eu fiz uma música que fala justamente sobre isso. O medo que o conselheiro tutelar tem do delegado de polícia. Gente, se você fundamenta o seu não, seja para delegado, para o juiz, seja para o promotor, quem quer que seja, nada, como é aquele texto? Nada posso com a verdade, senão pela verdade. Né? Então, se você traz a verdade, se você traz a lei, ninguém vai conseguir tirar você da direção. Vamos lá. Isso aí. Essa música fala justamente sobre isso. Papo, papo, papo. Eu tô é liberdade. Vou me empoderar, crescer e entender. Já fiscalizei festa de boas, já aprendi criança, já dei sussurro em bebê. Delegado chamou e o medo bateu, eu bem rápido peguei
peguei um carro que tava lá no CT. Pela rua corri, quase que eu bati. Giroflex no teto, no carro até eu botei. E depois que cheguei, estacionei. A PM já tava prontinha na porta pra me envolver. A prancheta mostrou, logo então assinei. Me ferrei porque naquele beijo eu fui me envolver. Ainda bem que esse tempo não deixou saudade. Tô pensando na loucura, morro de verdade. Hoje eu sei muito bem que nunca mais me engano. Formação continuada, eu tô arrasando. Tô arrasando. É isso aí, meu irmão. Se ler, se estudar, se correr atrás, se procurar o negócio vem. Agora, se botar a viola no saco, né? Gente, desculpa, o pessoal que me acompanha, eu tento ser mais... Eu admiro o Emerson e o Reinaldo e o Luciano, que eles têm essa fala mais polida. Eu não consigo não, meu irmão. Acho que é meio coisa de carioca, sou meio louco assim, mas é a forma que eu tenho para poder passar a informação. Se você coloca a viola no saco, se você apenas diz não e não fundamenta o seu não, você vai sempre fazer aquilo que o delegado, o promotor e todo mundo faz. E vamos lá. Rapaz, o tempo passa bem rápido, hein? É verdade, passa rápido, o tempo tá passando. E lembrando que vamos falar que é criança, vamos falar que tem uma criança aqui. Pergunte sempre a idade da criança. Porque tem um adolescente lá de 12, 13, 14, eles falam que é criança. Porque se for criança de aí 17 sim. anos. Né? Se é criança, é com conselho tutelar. O tutelar precisa aplicar medida de proteção. Mas se não é criança, exatamente, nesse momento não é o conselho tutelar. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, não dá para a gente zerar todas as situações, porque o relógio não para, né, Lau? Nós temos aí 1 hora para trabalhar. Mas vamos lá, me responde agora, Laura. E essa história de conselheiro tutelar ter que comparecer ao hospital, ser chamado ao hospital quando um adolescente, uma criança precisa de atendimento e ele está desacompanhado ali do pai, do responsável, e os profissionais lá do hospital falam assim, ó, eu só vou atender com a presença do conselho tutelar. Isso é mito ou verdade? Rapaz, isso é verdade. E acontece muito. Acontece muito, por quê? Da mesma forma que os conselheiros tutelares se deixam levar pela pressão e pela fala do delegado, muitas vezes se deixam levar também pela pressão e pela fala do profissional da saúde. Veja bem, gente, nós estamos vivendo um momento de pandemia, todo o meu respeito, aos profissionais da saúde, que têm sido guerreiros, tá? Então não vamos confundir mariola com carambola. O que eu estou dizendo é que muitas vezes até o próprio profissional, como a gente faz a capacitação e a formação, está acostumado, muitas vezes o profissional da saúde ele não participa da capacitação. Às vezes porque o município não chama e às vezes porque não participa mesmo. Então ele acaba não sabendo essa relação do conselho tutelar para com a saúde. Eu começo destacando aqui o artigo 13 do ECA. E o artigo 13 é muito claro. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados. Comunicar ao conselho tutelar é de fato comunicar, é de fato informar, é passar a informação para o conselho tutelar do que está acontecendo. Não há necessidade do conselho estar naquele local, naquele lugar, né? Aí eu exemplifico. O adolescente aparece lá dentro do hospital porque o adolescente bebeu alguma coisa, né? Caiu na rua, foi atendido pelo SAMU, alguém chamou o SAMU levou para o hospital. Lá no hospital, o técnico, enfim, alguém fala, bom, nós não podemos atender porque não temos ninguém aqui. Então chama o conselheiro tutelar para ele se responsabilizar. Gente, o conselho tutelar, né, o que diz o artigo 136, que as atribuições são do conselho tutelar, o conselho ele zela pelo cumprimento do direito. Quem zela pelo direito é pai, é mãe, é responsável. O conselho zela pelo cumprimento, ou seja, ele não tem que estar lá, ele não tem que executar, ele não tem que ficar lá. Até porque a pergunta que eu sempre faço, né, quando isso acontece, é, bom, vocês não vão atender o adolescente ou a criança por quê?
porque é omissão de socorro. E omissão de socorro no Código Penal, no seu artigo 135, é um crime, é tipificado como crime. E todo o médico ou todo técnico da área da saúde, ele faz um juramento de atendimento, independente de qualquer coisa. Então ele não pode se omitir ao socorro. Agora, ele vai comunicar no outro dia, ou no mesmo momento, ao Conselho Tutelar, para que o Conselho tome as medidas pertinentes, que são explicações de medida. O que é importante é que o próprio artigo 13, ele já dá todo o parâmetro. Olha só, continuando. Comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras informações legais. Uma criança entrou lá com uma mãe, suspeita-se de que essa criança foi abusada, sofreu estupro de vulnerável. Tá? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem a unidade de saúde vai informar a polícia militar, vai informar quem de direito, vai fazer o atendimento. Não é pura e simplesmente chegar e a partir de agora, agora a gente não atende, agora a gente não está nem aí, e agora o Conselho Tutelar que dá os pulos dele. Então, infelizmente, também é uma grande verdade que eu gostaria que fosse um mito, mas até o Jefferson falou, e quando a criança ou adolescente já está sendo atendida e internado, os responsáveis desaparecem por certo tempo. Isso que eu ia concluir, querido. Olha, está dentro da unidade de saúde, é responsabilidade da unidade de saúde. É a mesma coisa de uma criança que está na escola. Está dentro da escola, responsabilidade da unidade escolar. Se está ali, eles têm que procurar pai, mãe responsável, tio, tia, quem quer que seja. Não achou ninguém. Vai manter aquela criança, vai atender aquela criança e pronto. Agora, em algum momento, alguém vai ter que aparecer, porque essa criança tem pai, essa criança tem mãe, essa criança tem um tio, uma tia, tem algum responsável. O que não pode é o conselheiro tutelar tomar para ele uma demanda que não lhe cabe. Por que vai acontecer, Emerson? Vai pegar aquela criança, aquele adolescente, colocar no carro, vai rodar a cidade toda, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo. É verdade. Vai rodar a cidade toda, não vai encontrar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe vai estar em alguma situação, em algum lugar, e vai ficar aqui. Vai levar ele para onde, aquela criança? Vai acolher. Aí o acolhimento é uma medida excepcional. Aí vai acolher aquela criança por quê? Que medida foi tomada antes para acolher aquela criança? Aquela criança tem alguém, gente. Então, enquanto estiver na unidade de saúde, é responsabilidade da unidade de saúde. Você vai falar que aí depois a gente tem a música, né? Só para complementar aí, Lauro, o Conselho Tutelar ele não é onipresente. Onipresente só Deus. Sim. O Conselho Tutelar, se ele for atender executar todo o serviço da saúde, da assistência, da educação, não dá. Tem hospitais, teve esses dias atrás aí que uma conselheira mandou uma mensagem, depois me ligou desesperada que o hospital queria que o Conselho Tutelar ficasse como acompanhante de criança. Porque a mãe tinha outras crianças em casa e não podia, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, minha filha, ela está no hospital. O hospital assume essa responsabilidade. Ah, mas o hospital não tem o que fazer. Eu falei, mas pera aqui. É a mesma coisa de você virar o dono da padaria e falar, olha, eu perdi a receita de pão. E agora, o cliente, como é que eu vou fazer o pão? Você é o padeiro, você que tem a receita. Você faz. O que eu procuro sempre colocar, e muitos conselheiros falam assim, mas na iminência, na falta, na excepcionalidade. Gente, enquanto a gente trata dessa forma, né, enquanto a gente usa esse parâmetro de que eu tenho que fazer, o poder público deixa de fazer. O Luciano tem uma fala que é muito pertinente, que é assim, ontem até acompanhando ontem não, quando estava a sua live com ele, que foi na terça-feira? Semana passada. Semana passada, rapaz, a gente tá ficando louco. Né? O que ele fala? Arrastar o conselho tutelar, ele faz assim, né? Arrastar para a legalidade. Arrasta aí. Arrastar o garoto para a legalidade. Isso. Enquanto a gente se colocar nessa posição de fazer, para o poder público é muito fácil. Para ele não precisa pagar motorista, médico, fiscal, segurança, ou seja lá que for, porque o conselheiro tutelar vai fazer. E aí vem a questão da música, que tem uma coisa assim, que todo domingo, rapaz, todo sábado ou domingo, às vezes você está em casa, você está descansando, e alguma coisa acontece porque alguém sempre te chama, geralmente no sábado,
para você fazer alguma coisa que não é a sua atribuição. E aí a música aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que olhar aqui porque eu não estou mais lembrando a música de cor. Espera aí. Opa, não é a idade não, né? Boa aqui, cadê a boa? Não, é a idade. Vocês estão ouvindo? Vamos lá, vamos lá. Opa, tá dando. Domingo, quero descansar e só acabar quando o sol nascer. Tava de plantão, fui pra UBS só pra tutelar o adolescente que alguém esqueceu. Já expliquei pra tia, pro avô e a madrinha, de que aqueles pais ação negligenciou, mas não teve jeito de botar a pilha. Tive que ficar tomando conta. Aí, troca comigo, troca o teu plantão comigo, deixa o domingo pra mim, vem pro sábado, porque sábado tá embaçado, meu irmão. Todo sábado é sempre igual, telefone toca pra valer, e eu tenho que me virar pra... Tu troca comigo, meu irmão? Troca! Vamos trocar! O teu plano com o meu, deixa o domingo pra mim, e errei, tá embaçado. Todo sábado é sempre igual, telefone toca pra valer, e eu tenho que me virar para todos aprender. Domingo. E a música é muito grande, então a gente tem que cortar um pouquinho, porque senão a gente não tem tempo de fazer o restante. Mas a música fala sobre isso, rapaz. Minha filha aqui tá fazendo a bateria para você. Daqui a pouco eu vou ficar que nem a Globeleza, vou sambar aqui também. Porque ele tá achando que a gente é doido, rapaz. Mas legal, mas Laura, é muito legal, pessoal. É muito legal essa questão, como se diz, essa pegada sua, Laura. O pastor Cláudio Duarte, todo mundo conhece, quem é evangélico, quem não é evangélico, todo mundo gosta das pregações dele. Ele fala alguma coisa mais ou menos assim: se você levasse a sério as coisas sérias que eu falo brincando, tipo assim, a sua vida iria se transformar, né? Então, assim, essas paródias, essas músicas, você traz verdades profundas de uma maneira leve, com humor, mas que nós também deveríamos levar isso como refletir. Refletir é uma brincadeira, é uma paródia, mas é algo que deveríamos realmente aplicar em nossas vidas. Eu tive um pastor apóstolo, né, lá no Rio de Janeiro, apóstolo Wilson Campos de Freitas. E ele falava muito pra gente assim, quando ele batia, a gente ficava assim, ele tá rindo de sem graça, né? Lá no Rio de Janeiro, rir de sem graça significa que assim, você tá entendendo, mas você tá tão constrangido que você sabe, rapaz, isso é verdade. Aí tu dá aquele sorrisinho assim. Mas é desse jeito aí. E vamos lá. É desse jeito, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Nós já falamos aí a questão do ato infracional, da delegacia, do hospital. Sim. Agora nós vamos um pouquinho para as barreiras dos municípios. Que história é essa, Laura? De conselheiro tutelar fazendo blitz, barreira, recâmbio, indo em apreensão e todas as outras situações do gênero. E aí, isso é verdade ou é mito? É verdade, rapaz. Tá acontecendo. Tudo aqui é verdade, né? Antes fosse mito, mas é uma grande verdade. Né? Até um colega colocou aí antes, deixa eu falar sobre isso, o adolescente evadiu, né? Fugiu do acolhimento. Quem tem a responsabilidade de ir atrás? Querido, não é o conselho tutelar e não é o conselheiro tutelar. O adolescente dentro do acolhimento é a responsabilidade da direção do acolhimento e todos aqueles que trabalham lá. Então o que eles têm que fazer? Se evadiu, nem eles têm que procurar. Vai na delegacia de polícia, propõe lá fazer o boletim de ocorrência correlativa à lei da busca imediata, e aí a delegacia de polícia e a polícia civil é que vai procurar o adolescente. Imagina um conselheiro tutelar correndo atrás da criança ou adolescente no município, não vai achar nunca, não é responsabilidade. O adolescente, a criança dentro do acolhimento, responsabilidade deles e por aí vai. Bom, hoje em dia a gente está vivendo uma situação nova,
por conta da pandemia, né? Uma delas são essas barreiras, essas blitz que são colocadas, e muitas vezes se coloca assim, bom, o Conselho Tutelar precisa estar na barreira, porque a fiscalização, a equipe de saúde, o setor de posturas, enfim, a assistência social vai estar ali trabalhando. Todo município vai estar trabalhando, todos os equipamentos, toda a rede vai estar trabalhando. Então, o Conselho Tutelar tem que estar lá. A pergunta que eu sempre faço é estar lá para o quê? Por quê? Se, de repente, for abordada uma família e se tiver uma situação de direito violado com aquela criança ou com aquele adolescente, os próprios atores que estão ali atuando podem conduzir aquela criança e adolescente até para o acolhimento também, sem problema nenhum, porque qualquer pessoa pode fazer um acolhimento. Eles podem conduzir até para o acolhimento, podem conduzir para uma outra família, podem fazer, e aí depois faz o quê? Comunica ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, no atendimento à distância, né, no seu telefone, sobre aviso, ou no seu plantão presencial que está ali naquele dia na sede, ele vai ser informado, ele vai tomar as medidas cabíveis que ele tem que tomar naquele momento. O que não dá é se entender que o Conselho Tutelar ele é parte de aparato de segurança pública. Porque o Conselho Tutelar não é aparato de segurança pública, não é aparato da saúde. O Conselho Tutelar ele é órgão de defesa. Né? Defesa do quê? Ele defende, porque ele zela o cumprimento do direito de crianças e adolescentes. Ponto. E zelar pelo cumprimento é diferente, zelar pelo cumprimento do direito é diferente de zelar pelo direito. Zelar pelo direito, eu zelo pelo direito da minha filha. Zelar pelo cumprimento do direito, o Conselho Tutelar zela para que eu, enquanto pai, faça valer e o direito inerente da minha filha, por exemplo, o direito à educação, que está no artigo 4º. Eu tenho a responsabilidade de fazer a matrícula da minha filha na escola. Eu tenho a responsabilidade, nesse momento em que estamos em home office, em EAD, que é uma grande discussão que temos também, ajudar a minha filha nas suas matérias escolares, ajudar a desenvolver... Eu não posso praticar o abandono intelectual. Então, se a gente consegue compreender e entender que, assim, que tudo são os outros e nada é o Conselho, que fica até uma questão meio estranha. Poxa, então o Conselho Tutelar não faz nada, como tem um livro da minha amiga Maduca Lopes, faz tudo, mas tudo aquilo que está descrito no artigo, na lei, no inciso e no parágrafo do Estatuto do Conselho, do Estatuto da Criança e Adolescente. Recâmbio é uma outra situação que não compete ao Conselho Tutelar. Recâmbio é uma coisa que tem conselheiro que, infelizmente, gosta de fazer, rapaz. Porque eu te contar uma história aqui que eu acho que você nunca deve ter ouvido, né? Tem conselheiro tutelar que ele recebe até dinheiro para poder fazer o recâmbio. Tem conselheiro tutelar que ele passa diária, passa 2, 3 dias, estou procurando aqui um documento, passa 2, 3, 4 dias fora do município, recebe uma diariazinha bem gorda. E aí o que eu sempre coloco para eles é o seguinte, queridos, o que vai ocorrer? A partir do momento em que você faz aquilo, o poder público vai deixar de fazer, porque o poder público vai ter um motorista de carro, o poder público vai ter um médico, o poder público vai ter um delegado, o poder público vai ter um policial militar. Vamos exemplificar sobre o recâmbio, tá? A gente tem uma situação de uma criança que supostamente sofreu um estupro de vulnerável. Então, o que vai acontecer? Sofreu estupro de vulnerável, quem tem a responsabilidade de conduzir aquela criança ou adolescente até o IML para o exame de corpo de delito? A própria família pode fazer isso. Se nenhum daqueles ali que conduzirem, né, que encaminharem, que levarem, são participantes do direito violado. Mas tem uma tia, pode ter um tio, pode ter um pai, pode ser uma mãe, a Secretaria de Saúde pode conduzir, a assistência social pode levar, mas não o conselheiro tutelar. E não o Conselho Tutelar. Existem todos os atores que estão aí para poder fazer esse papel. Mas é muito mais fácil a gente fazer o quê? Colocar no carro e levar. E agora tu fala, porque depois a gente tem música. Tá certo. É porque ficou essa questão cultural, né? Essa grande questão cultural. 30 anos de distorções. Não é fácil combater 30 anos de distorções. Essa discussão nossa, né? Eu vejo que você é aguerrido nessa questão toda aí de combater as distorções. E isso aí vai perdurar muito tempo. Quem sabe mais 10 anos para a gente mostrar para a população o que de fato é o Conselho Tutelar e o que de fato ele não é. Vamos de música. Vamos lá. Deixa eu separar aqui. Essa música tem tudo a ver com o que a gente está falando, de conselheiros que gostam
Mas a Beth Franca até falou aqui, tem gente que ama, rapaz, mas ama, hein? Tem ama. E outra coisa, galera, tem muitas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder todas. Mas depois, você pode procurar por mim aí no direct, pro Emerson também, que a gente está seguindo uma pauta e a gente vai tentar seguir essa pauta até o final, mas outras perguntas a gente responde com o tempo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vê se não é assim, ó. Se for pra CCP e não trabalhar direito, eu nem quero. Eu nem quero. Se for pra ir pra rua, fazer blitz com a polícia, eu nem quero. Eu nem quero. Por isso que a gente combinou. É trabalho certo, meu amor. O meu CT não é manhã. CT é meu mandão que trabalha junto sempre todo dia. Não faz de câmbio e apreensão. O meu CT não é modinha. CT é meu mandão. Para de fazer coisa errada e nesse rolo entro não. Vai, japonês de Sotama, trem chique! Trem chonado e meio! E vamos lá, rapaz, a hora passa muito rápido, né? Vamos lá. Aqui, apesar de não frequentar, eu tô na terra do rodeio aqui, né? Segura! Eita, eu já tenho que cantar a música da Jane Erundi que eu falei pra você. Vamos lá. É isso aí, mas vamos lá então. Então vamos pra gente fechar toda essa situação aí que estamos colocando aí em pauta, ponderando. Como mudar então essa triste realidade que estamos vendo a cada dia, todas essas distorções que os conselhos tutelares estão envolvidos, eles estão sendo entrelaçados por pensamentos, né, de fora e também de dentro. Eu tenho percebido que muitos conselheiros têm reclamado, temos em ano eleitoral, né? Em ano eleitoral, então tem conselheiro tutelar que quer ficar bem na fita com a população. Então, o problema está lá fora, o problema está na sociedade, no poder público, e dentro do próprio conselho tem conselheiros que também amam a questão da distorção. Então, o que podemos fazer para mudar essa triste realidade, mudar essa situação, né? Como podemos transformar toda essa realidade, Lauro? Olha, a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu já me perguntei muito sobre que verdade é essa, porque assim, a verdade é intrínseca de cada um tem a sua verdade, né? A verdade para o conselho tutelar e para o conselheiro especificamente é a verdade de conhecer o estatuto da criança e do adolescente. Conselheiro que não gosta de ler o ECA está o mesmo para o cristão que não gosta de ler a Bíblia. O conselheiro que não se empodera, esse é o ponto, não se empodera, porque não adianta só ler, né? Ele tem que se empoderar, ele tem que tomar posse daquilo. É igual na igreja que o pessoal fala, o pastor está pregando, né? Toma posse aí! Recebe! Né? Porque o pastor tem que dar ênfase, irmão, recebe, toma posse e guarda no teu coração, né? Porque quando você conhece a lei, quando você se empodera da lei, você muda toda a realidade. O que a gente tem visto, infelizmente, e não só nesse ano, que é um ano atípico, né? Não é atípico só porque é um ano de eleições, mas é um ano atípico por conta da pandemia. Mas muitos conselheiros desse mandato, do mandato de 2016, do mandato dos anteriores, que assim, eles gostam, porque quando eles fazem o errado, é o errado dentro do estatuto, mas é o certo para a comunidade, é o certo para os munícipes, é o certo para o prefeito, é o certo para o vereador, né? A gente está uma discussão muito grande envolvendo a nossa conjectura política nacional. Eu vejo muita gente falando assim, eu tenho político de estimação. Tu tem, irmão! Tu tem, irmão! O vereador, né? Hoje em dia, para você ser eleito conselheiro tutelar, que a eleição, há de se explicar, que ela é um processo, dentro do processo de escolha, se você não consegue ter um apoio de uma entidade, de uma organização religiosa, de um político, você não consegue entrar. Isso é super tranquilo, eu não tenho problema com isso. É até válido, o Luciano até falou sobre isso na sua live, né? Mas o que não pode é a gente trazer o político para dentro do Conselho Tutelar, ter conchavos com o político, ter conchavos com líderes religiosos,
ter conchavos com entidades. O se é que a gente tem que ter conchavos, o conchavo é com o estatuto da criança e do adolescente. Então, como é que se muda isso aí? Se muda a partir de nós, quando a gente lê, se empodera. A gente tem que parar de ficar com esse mimimi, com essa brigaiada toda, dentro do colegiado, tudo briga, não vai ser, não vai ser, não vou com a tua cara. Meu irmão, olha só, minha cara, né? A cara do Emerson. Eu levo a minha cara para onde eu quiser, e o Emerson leva a cara dele para onde ele quiser. Nós não somos obrigados a ser amigos dentro do colegiado do Conselho Tutelar, mas somos obrigados a nos respeitar. Porque quando a gente se degradia, quando a gente briga, quando a gente entra, né, em até agressão física, né, o que vai acontecer? Quem é que perde isso tudo? A criança e o adolescente. Porque a gente vai deixar de fazer o que tem que fazer para olhar para o nosso umbigo, para olhar para as nossas verdades, olhar para o nosso ego e olhar para o nosso querer. Então, como mudar isso? Tem que mudar por cada um. Aquela história de que uma andorinha só não faz verão, isso cabe para o Conselho Tutelar em duas situações. O colegiado ele é soberano, não significa que ele seja correto o tempo todo. O colegiado determina, mas o conselheiro tutelar, se outros 4 não querem fazer, querido, vai lá, faz, coloca na ata, resolve, usa o artigo 137 do ECA, que é muito claro, que vai dizer de que as decisões do Conselho Tutelar, elas poderão ser revistas. E olha lá, vou deixar só a pontinha da boca. Quem que pode rever isso aí? Por quem que pode ser revisto? Em que situação que pode ser revisto? Ou seja, o colegiado ele é soberano, mas não significa que ele acerte o tempo todo. Tem que começar de dentro para fora. Não adianta a gente querer que o prefeito respeite o Conselho Tutelar se o próprio Conselho Tutelar, o seu colegiado, não se respeita, se degradia, se mata, fala mal um do outro. Bom, fala mal, todo mundo fala mal, mas o respeito tem que ser fundamental. Não é preciso ser amigo, mas a gente precisa se respeitar todos dentro desse colegiado. E a hora passa muito rápido, né, rapaz? E quando você fala, eu separo a música aqui que você gosta. E pegando um gancho aí, né? A palavra de Deus também fala, né? Se não me engano, Oséias, não lembro o endereço agora, mas fala: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento Exatamente. É tudo, né? Se eu tenho conhecimento, exatamente, eu tenho o empoderamento. Eu vou estar empoderado, né? E dessa forma, eu vou poder ser um propagador de boas ações, né? De boas ações. Sim. E nós vamos ter força para o quê? Para mostrar à sociedade, o poder público, para mostrar a todos para que viemos, para zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes. Vamos de música. Exatamente. Vamos lá, agora é a música que você gosta. Vou tentar adaptar essa música, porque a última vez que eu cantei foi lá em Gandu, no evento que eu participei. Mas vamos lá. Essa aqui é da nossa época, os mais novinhos não vão lembrar, não. Ah, é verdade. Vamos lá, lembra? Vamos lá. Você no banco. Não vai lá. Eu já não mais suporto te dizer que errado. É a Jane, tá? O Erundi, agora é o Erundi. Não vai lá. Agora é a Jane. Já te levei pra Curitiba, encarei em todo estado. Erundi. Não vai lá. Já te dei comentado, Luciano Betiati. Não vai lá. Já vi os vídeos do Trindade, mesmo assim tu não aprende. Não vai lá. Não pegue o carro, por favor, nem leve pra casa esse garoto. Se Nelson vai surtar e o Laurinho fica louco, não vai lá. Não pegue o carro, por favor, nem leve pra casa esse garoto. Agora repete. Se Nelson vai surtar e a Luca fica louca. Lá, você está assistindo, vamos lá. Sucesso que o povo gosta. Ao vivo! Bolinha. É
Olha aí, Beth, vamos lá. Vai levar o troféu impresso. Cada momento no hospital dói meu útero mais profundo. Não vai lá. Quando tu faz esse recado, eu peço pra parar o mundo. Não vai lá. Tu já ouviu o Bete, Anderson, Matuca e também o Betiate. De novo o Betiate. Não vai lá. Mesmo que Deus te ensinasse, tu gostar desse desgaste. Não vai lá. Filha, não tem carro, por favor, nem leve pra cá esse garoto. Senão o Edson vai surtar e o Laurinho fica louco. Senão a gente não consegue terminar. Vamos lá, senão a gente não consegue terminar. E a gente tem 9 minutos, rapaz. O negócio é muito rápido. É tenso. Vou deixar na boca do lobo aqui. Já vou deixar na boca do lobo a última aqui, que a gente terminar em grande estilo. Legal então. Mas vamos lá então. Mas, ô Lauro, então deixa então a última mensagem para os conselheiros tutelares. Não somente conselheiros tutelares, tem também outros atores do sistema de garantias de direitos e crianças que estão também nos assistindo nesse momento, né? Deixa uma última mensagem aí para esse povo abençoado. Vamos lá, galera. É uma música. Essa música, o pessoal tá falando que tá travando. Eu não tô vendo nada travar. Para mim tá bem legal. Essa música aqui, ela é para os conselheiros tutelares e para todos. Eu falo aqui de CT, de conselho tutelar, mas serve para colegiado de CMDCA, de assistência social, CRAS, CREAS, seja lá quem for. É uma música que eu gosto muito. O nome da música não é bando. Vocês não são bando e nem grupinho. Vocês são um colegiado de CT. Vamos lá. Deixa eu colocar isso de novo. Vamos lá. Agora é pra matar de coração de amor. Ó. Eu sei que nada irá mudar se não tiver a reunião e não deliberar. Sinto bem mais perto o final. Como nunca se encontrar. Vamos ver se melhora agora. Não é bando, nem grupinho. É um colegiado de CT. E não dá mais pra se esconder e não discutir. E assim vão ficar. Não seja assim. Vamos deliberar. Vamos lá, hein? Não, se um mês não se encontrou, o que fazer agora? Nada se dialogou. Eu vejo tudo desmoronar. Olho pra vocês com dor, sem ter o que falar. Não é bando, nem grupinho, é colegiado de CT. E não dá mais pra se esconder e não discutir. E assim vão ficar. Não seja assim. Vamos deliberar. Sucesso! Rádio 97 FM para todo o povo nesse momento. Toda vez que se encontrar e na reunião entrar, te peço
te peço, humildade venha ter, pois não é o teu querer. Espero, espero, espero. Não é bando, no grupinho, é colegiado de CT, e não dá mais pra se esconder e não discutir, e assim vão ficar. Não seja assim, vamos deliberar. E acabou, porque senão a gente não termina a live aqui. Parabéns. Ah, rapaz do céu. É cada amigo que a gente faz que a gente ama de paixão. Mas é dessa forma, Laura. É muito interessante, né? Eu te admiro desde muito tempo, desde quando eu era conselheiro tutelar, eu admiro o seu trabalho, eu acompanho. E é dessa forma, a gente não precisa ser carrancudo, a gente não precisa ser triste, a gente precisa fazer tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer com alegria, né? Tudo que a gente faz, na nossa família, né? No nosso trabalho, qual seja o trabalho. E conselheiro tutelar é um trabalho sério? Sim, mas ele pode ser feito com alegria, né? Você pode fazer tudo na vida, se você não colocar alegria, a coisa fica um pouco complicada, né? Mas vamos lá, eu acho que já está quase chegando ao finalzinho aqui, Laura. Dê as suas considerações finais aí, que eu também vou dar as minhas aqui e vamos encerrar, né? Eu quero agradecer. Para mim sempre é um prazer enorme a gente estar conseguindo trazer o nosso trabalho, que é uma forma diferente. Eu costumo sempre dizer que... Você está me ouvindo bem? Está ouvindo, Emerson? Está ouvindo. Tá. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente se complementa. O Emerson tem o jeito dele, o Lauro tem o jeito. Agora deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Luciano, o Reinaldo Balbina, bom, tantas e tantas pessoas, né? Cada um tem o seu jeito, a sua forma de passar a informação, e eu vejo que as informações se complementam. Eu fico pensando, pós-pandemia ou pós esse momento, todos nós fazendo um grande evento, que não vai ser cansativo, porque entra o Lauro 40 minutos, depois entra o Emerson, depois entra Robenilson lá da Bahia, depois entra a Rondileia lá de Pernambuco, aí entra Macaxeira lá de Pernambuco e tal. E assim, a gente se complementa. Eu costumo também falar que o meu trabalho não é o melhor nem o pior, ele é diferente. Né? Sei que tem pessoas que curtem, tem pessoas que não curtem muito, mas eu gosto de fazer dessa forma, porque foi a maneira que Deus colocou no meu coração para poder passar essa mensagem. Estar conselheiro tutelar é uma missão, estar palestrante é uma missão também, e Deus me deu essa missão, como eu sempre gosto de falar, apaixonado, escritor apaixonado pelo Conselho Tutelar, sou muito apaixonado pelo Conselho Tutelar, gosto do que eu faço, e para mim foi mais uma vez um grande prazer, espero que a gente tenha outros momentos como esse, eu te agradeço de coração. Galera que quiser me seguir, me segue no Instagram, eu estou aí. Eu tenho um canal chamado Pensando Fora da Caixa, lá no Trindade Pensando Fora da Caixa, e é só me procurar e a gente está lá para poder contribuir, tá bom? E um beijão, é isso aí, meu irmão. Obrigado de coração, meu irmão. Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Já estamos encerrando, deixa eu fazer as minhas considerações finais aqui também. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam essa live, todos que comentaram. Infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente interagir de uma maneira como gostaríamos, né? Dar uma atenção maior a todo mundo. Mas um beijo no coração de cada um de vocês. E por falar em beijo no coração, que essa frase é dele, né? Do Marcelo Nascimento. Sexta-feira, o Marcelo estará comigo aqui. Sexta-feira, dia 26, nós vamos falar sobre 30 anos do ECA. O que esperar? Muito bom. Então, eu te espero aqui, tá bom? Sexta-feira, nós vamos dar continuidade aí. Sexta agora, o Lauro. Convite. Dia 30, Maduca, e dia 3, o Reinaldo. Vamos lá. Isso. Tá, convite rapidinho. Amanhã eu vou estar numa live, né, com uma conselheira tutelar de Roraima, a Jaissa, falando sobre o Conselho Tutelar atuando com comunidades indígenas, né, e pessoas de outros países, né, imigrantes de outros países. Vai ser muito bacana.
porque é um ponto que a gente não costuma falar. Aqui no meu Instagram, @LauroTrindade1, vamos que vamos. Opa, não temos mais tempo. Obrigado, Lauro. Obrigado a cada um de vocês. Siga-me também no Instagram, também no canal lá do YouTube. Um forte abraço.